Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí no tópico de geração de código. Na última aula a gente viu um exemplo de como gerar código em C para linguagem alguma. Além de gerar código em C, a gente pode gerar nosso próprio código se a gente quiser. Eu vou mostrar nessa aula dois exemplos de códigos que aparecem bastante nos livros aí de compiladores, que é o código 3 endereços e o pcódigo. O código 3 endereços, a ideia é que ele se aproxime das instruções de máquina, para a gente conseguir fazer otimizações e facilitar a geração de código-alvo posteriormente para uma arquitetura qualquer. A ideia dele é que ele vai envolver no máximo 3 endereços de memória por instrução. Então a gente vai conseguir sempre executar uma instrução simples, normalmente uma expressão aritmética, uma operação aritmética ou uma operação de mudança de sinal, por exemplo, que vai envolver no máximo 3 operandos. Então, um exemplo, como que a gente poderia transformar uma expressão aritmética que tem vários operandos e vários operadores em código de 3 endereços. A gente tem aqui multiplicação do 2 pelo A, depois uma soma do B menos 3. A gente poderia transformar isso em 3 instruções de código 3 endereços. Então a primeira vai calcular o 2 vezes a segunda vai calcular o B menos o 3, e depois eu vou somar os resultados intermediários aqui. O resultado seria essa árvore de cálculo aqui. Outra possibilidade seria fazer de uma forma diferente. Primeiro fazer o B menos 3, depois fazer o 2 vezes A e depois fazer a soma dos dois. Não interessa. A ideia é você, de alguma forma, tentar linearizar os seus comandos complexos para que você produza código curto aqui que tem no máximo 3 instruções. Bom, a gente tem que se preocupar nesse processo em gerar códigos temporários, que são variáveis intermediárias que vão armazenar os valores que são computados em cada instrução. Nesse exemplo aqui eu estou trabalhando com T1, T2, T3. A gente pode manter isso na memória ou em registradores quando for gerar o código final. Isso depois pode ser decidido na geração do código final. Mas é uma preocupação que a gente tem que ter agora para poder gerar os códigos para esses temporários que não são iguais aos nomes que já existem no código-fonte, e para não poder gerar nenhum conflito e manter a consistência. Aqui tem um exemplo de como que a gente poderia transformar todo o código de um programa usando 3 endereços no máximo. Então aqui na esquerda eu tenho um programa que calcula fatorial, e onde cada instrução vai ser traduzida por uma forma que tem no máximo 3 endereços. Então, por exemplo, aqui, para você ler um inteiro da entrada, a gente pode traduzir com um comando simples de leitura. Como ele só tem um endereço, não vai ter problema nenhum. Aqui embaixo a gente tem uma instrução condicional. E essa instrução tem mais do que 3 endereços, porque eu tenho o if, que vai ter a condição, o salto para o then e o salto caso não seja verdadeiro. A gente poderia traduzir isso primeiro eu vou calcular o valor da expressão booleana, armazenar no temporário, aí eu vou fazer uma instrução que vai saltar se o temporário for falso. É uma instrução mais simples do que o if composto. Essa instrução aqui existe em muitas máquinas, a gente pode implementar isso em máquina e em hardware. E aí a gente tem o goto, que é um salto também, nesse caso aqui é um salto condicional, e também tem em várias máquinas aí. Aqui uma atribuição do fatorial para 1, não muda. Aqui eu vou ter um laço, e esse laço eu também vou fazer uma estrutura de salto com goto. Então esse laço aqui acabou virando uma estrutura entre o L2 e esse if false aqui. Um outro exemplo que eu vou mostrar é o pcódigo, que também é um código pequeno, com instruções curtas, e que serve para rodar em uma máquina hipotética baseada em pilhas, chamada de pmáquina. Era uma ideia de um código de montagem-alvo para trabalhar junto com compiladores do Pascal. A ideia era meio que fazer uma interpretação multiplataforma, mais ou menos como o Java tem, Quer dizer, cada máquina real teria o interpretador da pmáquina para poder fazer uma linguagem multiplataforma. Mas acabou virando mais uma ideia acadêmica mesmo. Bom, as características do pcódigo ele foi projetado para ser executado. Então, basicamente, ele tem uma descrição implícita de um ambiente de execução. Então, quando a gente usa pcódigo, a gente imagina que já existe uma pmáquina, que existe uma pilha que a gente consegue trabalhar. E a implementação, na verdade, das instruções é muito parecida com o código de 3 endereços, só que eu vou usar uma pilha para armazenar os temporários, para poder fazer as minhas operações. A gente vai considerar aqui uma versão mais simplificada da pmáquina. A gente vai ter memória de código, memória de dados, e não vai ser especificada para variáveis com nomes. A nossa memória de dados a gente vai poder acessar os valores de uma forma sequencial ali como números. E a gente vai ter uma pilha. E claro, tem que ter os registradores para manter a pilha e dar suporte à execução. Então imagine que você tem essa máquina real implementada e o nosso pcódigo vai funcionar em cima dela. Por exemplo, a gente tem que fazer uma multiplicação do número 2, vezes A.
Como é que eu vou fazer isso? Eu vou carregar a constante 2 na pilha, então uma instrução aqui que carrega um valor na pilha. Vou carregar o valor da variável A e vou fazer a multiplicação. Por quê? Porque na pilha vai ter esses dois valores aqui, e a multiplicação vai pegar o topo da pilha, o que está embaixo do topo, e vai multiplicar. Então veja que as instruções assumem que tem uma pilha lá ajudando na máquina. Claro que na realidade, né, as máquinas alvo que a gente trabalha hoje em dia não tem uma pilha lá implícita, né? Como eu falei, isso aqui é uma máquina abstrata, tá? Então é a ideia de um código que poderia ser implementado. Aqui tem um outro exemplo, né, de um P-código, né, onde eu tenho que fazer a soma do y mais 1 e atribuir o resultado no x. Então eu vou carregar o endereço do x, que vai receber a atribuição. Depois eu vou carregar o y e o 1. Veja que o LOD carrega o conteúdo da variável e LDC carrega o valor, a própria constante. Vou somar, o resultado vai ficar na pilha e vou chamar o store, que é o storage, que vai armazenar o resultado da soma do que está embaixo da pilha. No caso aqui é o valor do endereço do x. Então com isso eu vou ter o x recebendo o valor da soma do y mais 1. Aqui só para destacar a diferença entre o LDA e o LOD, já comentei. Né? O LDA carrega o endereço, LOD carrega o valor, né? Para a gente poder fazer uma atribuição aqui nessa expressão. Aqui está o mesmo exemplo do programa que computa o fatorial que eu tinha feito anteriormente para código 3 endereços, aqui usando o P-código. Essencialmente é a mesma coisa, tá? Se você olhar aí o passo a passo, vai ter as mesmas construções. Por que eu vou usar a pilha? Eu vou ter que fazer alguns comandos a mais para fazer as operações. Então, por exemplo, eu vou fazer a leitura do x. Então, na pmáquina, eu tenho que fazer primeiro carregar o endereço do x na pilha e depois chamar a instrução RDI, que vai ler o inteiro, armazenando o endereço no topo da pilha. Ou seja, eu fiz a leitura. Aí eu vou fazer o teste se o x é maior do que zero. Por quê? Porque o meu if, que está aqui embaixo, se o zero é menor do que x, ou x maior do que zero, né? Dá para inverter. Então eu vou carregar o valor do x na pilha, vou carregar a constante zero na pilha e vou comparar se um é maior do que o outro através da instrução GRT. GRT faz a comparação. Aí o resultado da comparação vai ficar no topo da pilha. E eu vou usar esse topo da pilha para fazer o salto condicional. Ele vai ler esse valor do topo da pilha e vai saltar para L1 se aquele valor era falso. Quer dizer, um salto falso, né? Salto condicional. Se for verdadeiro, eu continuo executando, que seria o then. Se for falso, ele vai executar a partir do L1, que é aqui embaixo. Ou seja, esse if aqui só vai executar se o valor for verdadeiro. Se for falso, termina a execução aqui. Os demais comandos têm uma ideia parecida, né? Então tem multiplicação, eu tenho o repeat aqui, que é o laço, que também é uma sequência de saltos e que vai permitir eu fazer a execução simplificada, a execução desse comando em instruções simplificadas e que estão mais próximos da máquina real aqui. Agora a gente vai ver alguns exemplos de como traduzir o programa-fonte. A gente já fez análise sintática e semântica, né? E agora a gente vai produzir código, né, usando as principais construções das linguagens aí. Depois a gente vai demonstrar isso na linguagem alguma, para vocês realmente entenderem como é que a gente faz isso funcionar. A gente não vai conseguir ver todos os detalhes, tá? Tem muitos detalhes de muitas construções de linguagem que a gente não vai conseguir ver, tá? Mas a ideia principal eu quero passar aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu tiver um código, uma declaração de controle, né? Um if, uma expressão, um comando 1, se não, um comando 2. Um código de 3 endereços, como é que a gente faria a geração de código? Eu teria, primeiro, um código para avaliar o E, tá? Esse seria o código para T1. Aí eu teria que ter um salto condicional, né? Quer dizer, se o T1 for falso, ele pula para fora do then e vai direto para o S2. Então eu tenho um rótulo aqui L1 e um salto para L1. Agora, se esse cara aqui for verdadeiro, ele continua a execução. E aí eu vou ter o código do S1, o código do S2. E os rótulos aqui para diferenciar os saltos e poder funcionar com essa lógica aqui, tá? O P-código fica bem parecido. A diferença é que os comandos usam uma pilha, né? Então aqui eu vou ter o código para avaliar o E e esse resultado vai estar na pilha. O FJP é o salto condicional, então ele vai olhar o topo da pilha e se for falso ele salta para o L1. Se for verdadeiro ele executa aqui o código do S1. E a mesma coisa aqui para o S2, tá? Ele vai executar o S2 caso ele caia no else. Uma declaração de repetição é muito parecida. A gente vai marcar o começo do código com um rótulo, vamos avaliar o E, armazenar em T1, e se o T1 for falso, ele salta para fora. Quer dizer, ele acabou o laço. Né? Ele só vai executar o laço enquanto o T1 for verdadeiro. Aí, se ele for verdadeiro, ele executa o comando repetido,
volta para o L1. Aí o L1 consiste em calcular de novo o T1 e fazer tudo de novo. A estrutura em P-código é parecida, só que eu vou usar uma pilha, vou avaliar o E, esse resultado fica na pilha, o salto para fora se foi o falso, se não ele executa e volta para cá. Bom, como eu falei, tem muitas tarefas para gerar código. Então, expressões lógicas, como é que a gente faz, cálculo de endereços, referências de matrizes, estrutura de registros, referências de ponteiros. A geração dos rótulos é um problema em particular, quando a gente for trabalhar com máquinas reais. Ajuste retroativo e chamadas de procedimentos de funções. Tudo isso são tarefas que são muito complicadas. Como eu falei, não dá para a gente cobrir tudo aqui nesse final de disciplina. Tá? Eu vou mostrar aqui como a gente consegue gerar o P-código, né, para máquina alguma, que dá para a gente, não vai ter que fazer muitas dessas coisas, porque, por exemplo, a gente não tem ponteiro, a gente não tem chamada de procedimento, não tem matriz, tá? Que já são coisas bem complexas aí. Mas nos livros da disciplina, né, que eu passei para vocês aí, tem formas reais de você implementar e você traduzir todas essas construções para código 3 endereços e P-código. Então a gente vai fazer agora a demonstração do processo completo. A gente vai pegar a nossa linguagem alguma, né, e vai fazer a geração do P-código, assim como a gente fez geração para C. Tá? E a nossa linguagem, né, a linguagem alguma, ela não tem problemas como, por exemplo, uso de procedimentos, ambiente de escopo dinâmico, a gente não tem ponteiros, uma série de coisas, não tem recursividade, né, que são características das linguagens mais potentes aí, né? Mas já dá para a gente demonstrar como que a gente usa o Antler para fazer uma geração de código em um pouco mais baixo nível do que o C. Ok? Então vamos para a demonstração. Bom, para essa demonstração, eu vou precisar usar uma máquina virtual, porque eu vou gerar código para pMáquina. Aqui no site da disciplina, no GitHub, eu coloquei um link para pCode Machine, tá? Aqui a gente vai ter o fonte dela, que é um projeto do NetBeans, tem um executável e tem as instruções que ela aceita. Então, tem uma definição de todas as instruções que a pMáquina entende. Então, vamos baixar aqui o executável, fazer o download aqui. Como é que a gente usa essa pCode Machine, né? Deixa eu baixar aqui, minimizar, e eu vou descompactar. Basicamente, ela vai ter um arquivo .jar aqui dentro. Ó. Tá? Esse arquivo .jar é o que a gente vai executar lá no terminal. Simplesmente assim você executa, aí você pode testar a sua máquina. A máquina tem uma pilha, uma memória de programa e a memória principal de dados. Tá? Para você rodar, você vai ter que colocar o seu programa aqui dentro. Então, no caso, estou colando aqui o meu programa e vamos fazer a leitura. Esse reiniciar aqui, ele carrega o programa na memória e começa a executar. Eu posso rodar de uma vez só ou rodar o passo a passo. No caso aqui, a primeira instrução é um comentário, ele vai pular. E esse comando, esse programa aqui vai fazer 2 vezes A mais B menos 3. Tá? Onde A vai ser a variável 0 e B vai ser a variável 1. Ele vai trabalhar com endereços absolutos aqui. Tá? Então a primeira coisa que ele vai fazer vai ser ler o valor do A. Então eu vou executar aqui para fazer a leitura. Então ele vai carregar o A na pilha, né, o endereço do A na pilha que é 0. E vai fazer a leitura. Para fazer a leitura ele quer um valor aqui na entrada. Vamos, por exemplo, colocar o valor 5. Então, vamos ver a instrução RDI funcionando. Ó. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Vamos fazer o passo para ver a RDI funcionando. Ele vai pegar o valor 5, vai armazenar no endereço apontado pelo topo da pilha. Então, olha lá, o conteúdo na memória ficou 5 na posição 0. Agora, ele vai ler o endereço 1, carregar na pilha, e vai fazer uma nova leitura da entrada. Vamos colocar aqui, por exemplo, o valor 1. Então, ele vai carregar o valor 1 na memória. Agora ele vai carregar a constante 2 na pilha e vai carregar o conteúdo apontado pelo endereço 0 na pilha. Então ele vai acessar a memória principal, vai pegar o 5 e jogar na pilha. Então lá ficou o 5 e o 2 embaixo. MPI vai multiplicar o topo da pilha pelo que tem embaixo. 10. Agora vai carregar o conteúdo da variável apontada pelo 1, que é 1, a constante 3, e vai subtrair. Vai ficar menos 2. Que é 1, né, menos 3, fica menos 2. Agora vai fazer a soma do que está na pilha com o que está embaixo e vai imprimir o resultado na saída. Imprimiu saída 8. Tá? Então essa pMáquina aqui a gente vai usar como forma de testar o nosso código gerado quando a gente for produzir o código da linguagem alguma.
Então, para essa demonstração, a gente vai trabalhar com o mesmo projeto da última aula, que é o analisador semântico da linguagem alguma com o gerador código C. A gente vai fazer um novo gerador aqui. A gente vai reaproveitar muita coisa, né? A gramática, vai reaproveitar quase tudo. Eu vou ter que modificar minha tabela de símbolos, que eu vou precisar armazenar, além dos tipos das variáveis, o endereço das variáveis. Tá? Então eu vou colocar aqui endereço como sendo uma nova entrada, novo elemento na entrada da tabela de símbolos. Eu vou fazer uma nova versão do construtor dessa classe aqui. Vou fazer na mão aqui, private, entrada, tabela de símbolos, onde eu vou passar o nome e o endereço. Isso não vai atrapalhar em nenhum momento as outras análises semânticas, porque eu não estou modificando o que já existe. Tá? Eu só vou usar isso aqui de uma forma adicional na geração de P-código. Eu vou precisar ter uma nova versão do adicionar também, onde ao invés de passar o nome e o tipo, eu vou passar o nome e o endereço. E a versão do verificar também, ao invés de retornar o tipo, eu vou ter que ter uma versão que faz o verificar endereço, que ele vai retornar o tipo, o endereço aqui. Pronto. A gente tem a nossa nova versão da tabela de símbolos que eu vou usar no meu novo gerador. O meu novo gerador vai ser um outro visitante. Então, vamos criar uma nova classe aqui. Vamos chamar aqui de alguma gerador P código. Que também vai ser um visitante. Eu vou usar o tipo de retorno dos métodos para gerar o P-código. Então, eu vou fazer string com uma especialização dessa instanciação dessa classe aqui, dessa subclasse. Vou precisar de uma tabela de símbolos. E eu vou usar um ponteiro para eu poder nomear os endereços. Como eu tenho um ambiente completamente estático e todas as variáveis são globais, eu consigo fazer um endereço para cada variável. Então não vai ter problema nenhum. Vai ser muito fácil de lidar com os endereços. E eu vou ter que ter um marcador para os meus rótulos, porque quando eu for fazer a geração do código e que eu precisar trabalhar com saltos, né? Saltos condicionais, saltos não condicionais, para os loops, para os ifs, eu vou ter que saber onde estão os meus rótulos e quais são os rótulos que eu vou ter que saltar corretamente. Beleza? Então agora a gente pode começar a nossa implementação. Vamos começar pelo visit programa. E agora a gente vê que ele retorna uma string, ó. Certo? Eu vou produzir a string por aqui. Eu poderia usar também uma string builder como eu fiz no caso do C, tá? Vou fazer aqui usando o retorno só para mostrar que isso também é possível, tá? Então eu vou produzir um pcode aqui e vou retornar o pcode. Então simplesmente vou concatenando essa string conforme eu for visitando os nós aqui. Bom, a minha máquina pcódigo não precisa de declaração de variáveis. As variáveis, quando forem declaradas, na verdade, elas vão ganhar endereços. Tá? Então, para cada vez que eu ganhar um endereço e que eu declarar uma variável, eu vou reservar um endereço para ela e vou armazenar na tabela de símbolos. Mas eu não vou ter que gerar código para a declaração das variáveis. Tá? Então, simplesmente eu vou fazer uma visitação para cada declaração. Então, para cada declaração dec, eu vou chamar o visit declaração. Beleza, aí agora para os comandos, aí sim, para cada comando C, eu vou concatenar o comando dele. Certo? Então eu vou fazer a visitação do comando e o resultado dele vai ser o pcódigo que eu vou concatenar no comando do código desse daqui. Por fim, eu vou gerar o comando stop, que é o fim do programa, né? Que é a saída do programa na pmáquina. Beleza. Vamos fazer agora o visitador da declaração, que não preciso fazer nada, né? Basta eu... na verdade, eu vou retornar nulo aqui, porque eu não vou usar o retorno, porque ele não gera código. Mas eu vou adicionar na tabela de símbolos. Então, vamos lá, tabela, ponto adicionar,
ctx.variável.getText, e eu vou reservar um endereço para cada variável. Mais. Então eu tenho um endereço para cada variável, e aí eu vou simplesmente incrementando esse endereço. E aí eu começo no 0, cada nova variável vai ganhar um endereço novo, que vai ficar armazenado na tabela de símbolos lá. Vamos agora partir para as expressões aritméticas. Vamos fazer a mesma estrutura de retorno. Vamos declarar um pcode vazio aqui. Retornar ele vazio, retornar ele no final. E uma expressão aritmética, eu vou gerar ela em pcódigo, é mais ou menos como a gente fez em C. Só que ao invés de gerar o operador no meio dos termos, eu vou gerar o operador no final de cada par de termos. Então vai funcionar assim, ó. Primeiro eu vou gerar o código do primeiro termo. Que é o termo aritmético 0. Depois eu vou fazer um for. Agora eu vou começar a partir do 1. Só para fazer diferente também, tá? Na verdade, dá para fazer do mesmo jeito que eu tinha feito no código do C. Termo aritmético.size e mais. Opa, faltou um parênteses aqui. Então, começando do 1 até o final, eu vou pegar o código do termo, iésimo termo, né? E vou concatenar aqui. E agora eu vou concatenar o código do operador. Então vai ficar assim, ó, se eu tiver 2 mais 3 menos 4, como é que vai funcionar? Eu vou concatenar o código do 2, então seria um LDC, né, 2. Depois o LDC 3. Depois o operador ADI. Depois o LDC 4. Depois o operador de subtração, que é o SBI. Tá? Vou ter que fazer esse processamento, esse que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Então já fiz o primeiro termo, e agora dentro desse for eu vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto. E aí, para cada um, eu tenho que colocar o operador. E o operador, nesse caso, não é só você colocar ele do jeito que ele está, porque na linguagem alguma, o operador é o mais ou o menos, e aqui é a operação, né, da pmáquina. Então eu tenho que fazer uma verificação aqui. Ó. Então, se o operador na posição i-1, né, porque eu comecei do 1 aqui, né? Então é i-1, ponto getText, ponto equals, mais, quer dizer, se for uma soma, vou concatenar aqui o pcode, a operação ADI, que é a soma, né, a adição. E vamos fazer aqui o else, se for a subtração, é o SBI. Beleza? Então esse é o código da nossa expressão aritmética. Bom, o termo aritmético é a mesma coisa, só troca aqui os nomes dos bois, né? Então aqui o que é a expressão virou termo, o que era termo virou fator, operador 1 virou operador 2, a multiplicação é o MPI, que é a instrução de multiplicação da pmáquina, e a barra é a divisão. Vamos fazer agora o fator aritmético. Bom, o fator aritmético tem 4 possibilidades, como a gente já fez várias vezes, né? Então vamos lá. Se for um número inteiro, quer dizer que no int não é null, então eu vou retornar uma instrução em pcódigo, que é ldc, espaço, e o número da constante aqui, ó. O valor da constante aqui, ó. E um barra n. Toda instrução aqui eu tenho um barra n no final, tá? Return não tem um igual aqui. Beleza. Se não, se for número real, vou retornar. É a mesma coisa aqui, tá? A minha máquina não faz diferença entre... A minha implementação não faz diferença entre o número inteiro e o número real, tá? Então eu vou carregar a constante do mesmo jeito. Se for variável, o que a gente vai ter que fazer? Olhar na tabela de símbolos.
Então, vamos pegar o endereço daquela variável. Então, peguei o nome da variável e achei o endereço dela. Eu vou retornar a instrução LOD mais endereço mais o /n. Aqui faltou abre e fecha aqui. Beleza? Se não, quer dizer que é uma expressão entre parênteses. Aí basta eu retornar o visit expressão aritmética. ctx.expressão aritmética. E olha só que interessante. Aqui no P-código, como a gente tem uma estrutura de pilha, a minha expressão aritmética, ao fazer essa forma de geração de código para os termos e para os fatores, ou seja, fator 1, fator 2 e depois vem o operador, é uma notação pós-fixada. Quando a gente tem notação pós-fixada, a gente não precisa colocar parênteses, porque a ordem em que eles vão ser avaliados já é a ordem correta que a gente precisa. Então, basta eu colocar todo o código da expressão aqui, que naturalmente a ordem de visitação, sendo pós-fixada, vai estar corretamente atribuindo as precedências dos operadores. Então, não preciso ficar me preocupando em colocar os parênteses aqui, como eu tinha feito lá no código C. Vamos comparar com o gerador de código C, para vocês verem aqui, ó. No fator aqui, ó, tá vendo? Quando eu fui gerar o código C, nesse caso aqui eu gerei o abre parênteses, a expressão e o fecha parênteses. Aqui não precisa. Basta eu gerar diretamente a expressão aqui que vai funcionar. Bom, aqui eu já copiei e colei o visitante da expressão relacional e do termo relacional, que é a mesma estrutura de antes. Então, a expressão relacional, eu vou colocar o primeiro termo relacional, depois o segundo termo relacional e o operador booleano correspondente, que vai ser o AND, se for o E da linguagem alguma, o OR, se for o O da linguagem alguma. E o termo relacional, se for uma expressão entre parênteses, simplesmente visito ela, senão eu vou transformar os operadores da linguagem alguma nos operadores da linguagem P-código. Tá? Então eu vou gerar o código da expressão aritmética 1, depois vou gerar o código da expressão aritmética 2, né? Na verdade 0 e 1, né? Que é a primeira e a segunda, e depois eu vou colocar o operador. Tá? Então o maior vai ser o GRT, maior ou igual é GTE, e assim por diante. São os comandos da P-máquina para esse tipo de operação de comparação. Vamos agora começar a fazer os nossos comandos. Vamos começar pelo comando de atribuição. Comando de atribuição, eu vou atribuir uma expressão a uma variável. Tá? A primeira coisa vai ser pegar o endereço dessa variável. Opa, faltou um parênteses aqui. Vou pegar o endereço da variável e aí eu vou retornar o código que vai fazer a atribuição. Como que é a atribuição? Eu carrego o endereço da variável, /n. Depois, eu vou visitar a expressão aritmética, que vai colocar aqui, concatenar o código da expressão aritmética que eu estou atribuindo. E eu vou chamar o comando sto, que é o que vai fazer o armazenamento. Então, esse código aqui que foi gerado, vai carregar o endereço na pilha, vai carregar o código que calcula a expressão aritmética que eu estou querendo armazenar e vai armazenar no endereço da variável na pilha. O endereço que está na pilha que aponta para a memória, tá? É isso daí. O comando de entrada é a mesma coisa. Olha como fica bem parecido. Eu vou até copiar e colar aqui. Não, vou apertar aqui o Ctrl espaço para ficar mais fácil a entrada. Mas o conteúdo aqui é o mesmo, tá? O comando de atribuição é muito parecido. Vou pegar o endereço da variável que eu estou fazendo a leitura, vou carregar ele na pilha, e aí eu não vou precisar carregar nenhuma expressão, vou simplesmente chamar a instrução RDI, que é a instrução que roda a leitura da entrada. A saída vai ser bem parecida também. Então vamos gerar o código da saída aqui. Também eu vou imprimir. A saída é uma expressão, né? Saída vai ser if ctx.expressão aritmética not igual a null.
return visit expressão aritmética. E aí o comando WRI, que imprime na saída. Olha só que legal que é a APMáquina, né? Você consegue fazer a geração de código só e na sequência. Como as coisas vão ficando na pilha, né? Essa que é a grande facilidade de usar uma pilha, né? Você coloca os operadores depois dos operandos e naturalmente vai ficar tudo lá disponível para a gente. Bom, se a expressão for nula, eu vou retornar um vazio aqui, só para a gente não perder tempo aqui. Bom, agora a gente vai fazer um comando um pouquinho mais complicado, que é o comando de condição. Comando condição, deixa eu apagar aqui, vou fazer aquela estrutura inicial. String pcode, return pcode. Comando condição, a gente vai ter que fazer geração de código de rótulos e vamos ter que fazer os saldos condicionais e não condicionais. Só para lembrar como é que estava, qual que é a ideia do código aqui, né, eu vou voltar lá no slide para mostrar para vocês a lógica principal dessa geração aqui. Qual que é a ideia? A gente vai ter um if, né, que vai avaliar uma expressão e eu vou gerar o código que avalia o e aqui primeiro. Essa é a primeira etapa de geração de código. Aí eu vou ter um salto condicional para um rótulo L1 que vai estar lá embaixo. Depois eu vou ter o código para o S1, que é o comando do DEM. Depois eu vou ter um salto incondicional para o rótulo L2. Depois eu vou ter o rótulo L1. Depois eu vou ter o código do S2. Tudo isso aqui, na hora que rodar, vai gerar o código, vai ter o comportamento de um if com o then e com o else. Tá? Então vamos lá fazer esse código lá no nosso visitante. Bom, primeiro eu vou ter que gerar os códigos, os rótulos aqui, tá? Então eu vou pegar um rótulo novo e para isso eu vou usar a minha variável label, que eu declarei lá em cima, né? Ela começa com 0, né? Então eu vou declarar ela aqui. Tá reclamando... Ah, tá. Não, tá certo, tá visitando aqui. Ah, tá. Int label igual a label mais mais. Vou chamar de label 1 aqui. O problema é esse aqui. Primeiro rótulo, label 1 é label mais mais. Aí eu vou começar a gerar o meu pcode. O pcode vai primeiro pegar a expressão relacional. Vamos avaliar a expressão relacional. E esse código vai deixar na pilha o resultado da expressão relacional. É assim que funciona, como eu já falei aqui várias vezes, a ideia da pmáquina. Aí eu vou fazer o salto condicional. Então, FJP, ele vai saltar se a expressão for falsa. Para o rótulo L mais o L1, o label 1 que eu acabei de gerar. Certo? Então, vou gerar o código aqui do rótulo 1. Por enquanto, então, eu fiz esse código aqui e esse código aqui. Agora eu preciso gerar o código para o S1, que é o comando do DEM. Né? Então, vamos lá. Pcode mais igual visit comando ctx.comando na posição 0, que é o comando do DEM. É o primeiro comando da lista de comandos aqui dessa regra sintática. Beleza. Vamos supor que exista um else, né? Porque esse trecho aqui, assume que existe um else. Depois a gente faz a versão sem o else, tá? Vamos supor que existe o else. Então a gente vai pegar um segundo rótulo, label 2, certo? E a gente vai gerar o código agora, primeiro, para o salto incondicional para o label 2. Depois a gente vai gerar o código do label 1, lab L label 1. Depois a gente vai gerar o código do else, que é o comando 1, né, o segundo comando da minha estrutura. E depois eu vou gerar o rótulo lab L label 2 barra N. Ou seja, essa é exatamente a estrutura que está aqui. Então a gente fez a geração desse código. E vai funcionar naturalmente, como eu falei, toda vez que eu gero um comando, ele deixa os rótulos, ele deixa os resultados na pilha certinho.
Só que isso aqui assume que eu tenho sempre o else. Pode ser que o else não exista, né? Na minha gramática, o else é opcional, né? Pode ser que não tenha. Então vamos fazer um teste aqui para a gente poder gerar corretamente. Ó. Então depois que eu gerar o comando do den, eu vou testar se tem else. Quer dizer, se o tamanho da minha lista de comandos é maior do que 1, quer dizer que tem um else. E aí eu vou gerar esse código aqui. Agora, se não tiver o else, basta eu gerar o código label 1, que é o salto do falso, né? Quer dizer que a condição não foi atendida. Então ele não vai executar nada, não vai executar o den. Beleza? Porque daí ele vai saltar aqui pelo FJP, vai pular e vai sair daqui para fora. Então esse é o comando aqui de condicional, conforme a gente tinha planejado lá no slide. Vamos fazer agora o comando de repetição. Né? O comando de repetição é o que está aqui. Ó. Então eu vou gerar o rótulo L1, depois eu vou avaliar o E, fazer um salto condicional para o L2, o código para o comando, salto incondicional para o L1, para ele voltar a avaliar, e o salto para o L2, desculpa, o rótulo L2, que é o fim, né, da condição de parada desse rótulo. Então vamos fazer lá. Visit comando repetição. Então a gente vai começar. Vamos gerar um pcódigo aqui vazio, return pcode. A gente vai começar reservando 2 rótulos. Então eu peguei 2 rótulos para mim. Vamos gerar o nosso código. Começo gerando o rótulo do L1. Depois eu vou gerar o código da expressão relacional. Depois eu vou fazer o salto condicional, que é quando terminou o laço, né? Eu vou para o label 2, que vai ser gerado lá embaixo. Depois eu vou fazer o código do comando, que é o comando que eu quero repetir. Depois eu vou ter o salto incondicional para o começo do rótulo, para o rótulo L1, que é o começo do comando, né, que eu vou avaliar a expressão de novo. Então, label 1. E por último, o rótulo final L2. Opa, label 2. Com isso eu tenho o meu comando de repetição também funcionando da mesma estrutura que eu tinha feito antes. Por último, só falta fazer o comando subalgoritmo. Visit subalgoritmo. Olha só. Digitando errado aqui. Esse aqui é muito fácil. Basta eu fazer uma visitação em todos os meus comandos e concatenar tudo isso no pcode. Um ponto aqui, ó. Pcode mais igual visit comando C. Ok? Então a gente tem agora todos os nossos comandos implementados, além das nossas expressões relacionais e expressões aritméticas. Bom, agora a gente pode compilar e rodar isso aqui para testar. Então vamos lá no nosso código principal e vamos colocar um outro gerador aqui. Ó. A gente já tem, né, esse código da última aula, né, que usa o gerador em C. Então, vamos fazer o nosso gerador aqui como um segundo visitante. Vou copiar a mesma estrutura aqui, ó. Vai ficar um pouco parecido. Então vai ser o alguma gerador pcódigo agora, né? Vou chamar de AGP aqui. Eu vou visitar o programa e vou armazenar o resultado nessa string pcode aqui. Vou produzir o resultado no args2, quer dizer, eu vou passar um outro argumento para o meu comando de saída aqui e eu vou imprimir o pcode ao invés de imprimir o saída, como eu tinha feito antes. Olha só a diferença. Aqui eu estava imprimindo saída, aqui é o próprio retorno do visit, que já está recebendo o pcode. Tá? Beleza, então vamos compilar esse código aqui e vamos testar, né, rodando a pmachine lá no na nossa linha de comando. Bom, então vamos rodar aqui nosso programa. Netbeans Projects, alguma
semântico, target, alguma semântico. A entrada nossa vai ser o programa.txt. A gente tem que passar em um segundo argumento, que é a saída em C. E a terceira vai ser a saída.pcode. Vamos criar aqui uma extensão nossa aqui para produzir o pcode. Então, funcionou. Gerou aqui, né, o arquivo pcode. Vamos abrir ele para ver. Vou abrir com o Visual Studio Code aqui. Tá lá. Gerou uma série de comandos aqui. Vamos testar, né? Para testar eu preciso rodar a minha máquina pcode. Pcode machine. Aqui. Então peguei o meu código, vou colar aqui e vamos iniciar. Vamos rodar o passo a passo aqui, ó. Bom, ele pediu um valor para a entrada, vamos colocar aqui o 2. Vamos rodar de novo. Vamos colocar o 3. O resultado é 8. Então ele executou, fez o 2 elevado a 3, né? Só para a gente lembrar, é a mesma coisa que ele estava fazendo, né, no programa original, né? Deixa eu abrir ele aqui para a gente ver. No programa original ele vai ler o número, vai ler a potência e vai fazer o cálculo aqui da potência. Bom, vamos testar um outro programa. Vamos programar um pouquinho na nossa linguagem, a gente não fez isso ainda, né? Então vamos declarar aqui. Declarações, argumento inteiro, fatorial. Fazer o exemplo do fatorial, tá? Que é um exemplo bem clássico aí que a gente usa. Algoritmo. Então a gente vai ler o argumento da entrada. Atribuir esse argumento para uma variável chamada fatorial. Se argumento igual a 0, então atribuir 1 a fatorial. Enquanto argumento maior do que 1, início. Então vamos fazer aqui um laço, né? Atribuir fatorial vezes argumento menos 1 a fatorial. Atribuir argumento menos 1 a argumento. Vamos decrementar aqui o argumento até chegar ele a 0 para a gente poder fazer sair do laço. Beleza, no final a gente vai imprimir o fatorial. Beleza, programamos aqui. Vamos testar. Vamos primeiro testar, né, o nosso compilador. Vamos testar em C, né? Que a gente já tem aqui. Vamos fazer a comparação dos dois. Eu vou rodar o meu programa aqui. Opa, digitei errado a variável argumento P. Aqui. Olha o nosso compilador já ajudando a gente, ó. Compilei. Vamos agora compilar o código C, né? Deixa eu entrar no desktop para ECC, saída.c. Vamos executar o ARC. Então vamos calcular o fatorial de 5. Resultado 120. Beleza, vamos agora rodar a nossa máquina pmáquina. Agora está diferente aqui, peraí. Para a gente ver se o resultado é o mesmo. Vamos pegar aqui o saída.pcode, que é o código gerado para pcódigo aqui, né? Vamos rodar. Vamos calcular o fatorial de 5. Saída 120. Ou seja, conseguimos fazer rodar do mesmo jeito, né? Usando pcódigo e C para nossa linguagem alguma. Então fizemos nosso compilador funcionar do começo até o fim, usando o Antler aí e o gerador de código feito à mão para a gente. Bom, pessoal, com isso a gente chegamos ao final de mais uma aula aí de compiladores. E a gente completou o ciclo, né? A gente conseguiu fazer a análise léxica, sintática, semântica e geração de código. A gente fez a nossa linguagem funcionar e produziu código em C, que funciona, e código em Pcódigo, uma linguagem um pouco mais baixo nível, que ainda não é linguagem de máquina real, mas é uma linguagem que já se aproxima muito do programa objeto que a gente vai gerar, se a gente quiser produzir código com uma arquitetura real. A disciplina não acabou ainda, eu vou ter mais uma videoaula, onde eu vou mostrar uma outra tecnologia que é muito legal para trabalhar com compiladores e para gerar nossa própria linguagem.
Mas até o momento você já tem aí todo o seu arsenal para você utilizar o Antler e produzir um compilador, né, prático para muitas situações. Tá? Então espero que vocês tenham gostado até agora e não terminou ainda, então assistam a última aula para vocês conferirem aí essa nova tecnologia que eu vou mostrar. Obrigado e até a próxima.